então, muito bom dia, professor Olímpio Castilho. Na sua pessoa, cumprimento os membros do Conselho Diretivo e todos o corpo docente e todos os elementos da escola. Uma escola que me diz muito, porque eu, quando era jovem estudante do ISCAL e presidente da Associação de Estudantes, convivi largamente com os nossos colegas daqui do ISCAP, mas na Rua Entre Paredes, portanto é da Rua Entre Paredes que tenho as melhores recordações desta escola. Escola que, de facto, é promotora de muitos dos nossos contabilistas certificados da atualidade e, com certeza, muitos dos contabilistas do futuro, embora seja uma escola que também tem proporcionado muita formação de qualidade e, com certeza, em profissionais de outras áreas, porque os cursos de contabilidade, felizmente, não formam só contabilistas certificados, uma vasta gama de profissões e pessoas que têm contribuído largamente para o elevar da qualidade dos nossos profissionais. Ao Paulo Arrojado, mais uma vez, o meu agradecimento por me ter convidado para estar aqui para fazer uma pequena apresentação sobre aquilo que é a minha perspectiva do impacto das tecnologias para o futuro da profissão. Já tivemos o prazer de estar em Lisboa, estamos aqui no Porto com todo o prazer e esperemos que, de facto, seja uma jornada interessante de debate sobre um tema muito pertinente. Aos colegas da mesa, os meus cumprimentos. Espero também a todos os elementos da plateia, colegas, alunos, futuros contabilistas e todos aqueles que de alguma forma se interessam por estes assuntos, o meu cumprimento também. E deixar também aqui um voto de pesar e de solidariedade por todos aqueles que têm sofrido nos últimos dias por incêndios que, de facto, são fora de contexto e alguém com responsabilidade também já disse, não faz sentido que se continue a perturbar o ambiente e isto são, naturalmente, consequências dos impactos que nós temos estado a provocar no clima e que, fora de contexto, embora ontem já algumas chuvas vieram apaziguar aqui alguns incêndios, mas de facto é uma situação completamente anómala e penso que da nossa parte o lamento e um voto de solidariedade para com as vítimas deste incidente. Relativamente ao assunto, o desafio é falar um bocadinho das tecnologias emergentes, o relacionamento com o Estado e a competitividade do setor, e eu começo exatamente por isso que são as tecnologias emergentes. E neste âmbito das tecnologias emergentes surge aquilo que nós denominamos o cloud computing, que é o desafio, não é de agora, é do passado, e é um desafio muito pertinente, porque é nem mais nem menos que um novo paradigma no tratamento, na distribuição e no acesso à informação. E nós, contabilistas, lidamos com informação. E a informação está cada vez mais desmaterializada e, por isso, em servidores que, neste caso do cloud computing, nem estão acessíveis fisicamente, estão acessíveis até através de informação remota. Sendo que traz aqui muitas vantagens. Eu diria que as vantagens, sobretudo, a capacidade de aceder rapidamente e de várias fontes à informação que está a ser gerada e processada, mas também um desafio à nossa capacidade de sistematizar e disponibilizar informação. Há também aqui um aspecto relevante no que respeita a esta nova metodologia, ou este novo paradigma, que é naturalmente a alteração do processo de negócio do software e trazer cada vez mais para a nossa profissão aquilo que hoje se denomina os SaaS, ou seja, o Software as a Service. E, portanto, nós deixamos de ter a necessidade de adquirir licenças e passar a pagar o uso de licenças para serviço daquilo que nós pretendemos, no momento em que pretendemos, e com acessibilidade e uma manutenção e uma
atualidade mais pertinente e mais rápida. Portanto, o processo de negócio altera-se, naturalmente que, em princípio, e esse é o objetivo, os custos de contexto reduzem. E isso é uma boa notícia para os contabilistas, porque nós sabemos quanto nos custa manter, atualizar e usar o software. É um custo que nós tivemos que, ao longo destes anos, acomodar na nossa margem e, portanto, todos os valores que possamos reduzir relativamente a este custo que nós suportamos são naturalmente contributos para as nossas margens. Mas também tem riscos, nem tudo tem vantagens, também tem alguns riscos, e os riscos são sobretudo relacionados com a integridade e o acesso à informação. E por isso nós temos um problema para resolver, que é, em determinado momento, e nós como responsáveis da informação, temos que ter em condição futura a possibilidade de aceder à informação para disponibilizar às autoridades legais. Portanto, eu diria que este é um assunto que só por si merecia aqui vastas horas de debate, mas que nós, não tendo por isso essas horas, temos que apresentar de forma reduzida. Portanto, temos aqui riscos que têm que ser considerados relacionados com este novo paradigma. O machine learning ou a inteligência artificial traz-nos aqui um outro tipo de desafios. O machine learning consiste basicamente num conjunto de algoritmos que faz com que as máquinas desenvolvam alguma forma de inteligência. Isto significa o quê? Que através destes algoritmos consegue-se fazer coisas muito simples como a desmaterialização através de software de informação em contabilidade, com alguma facilidade, mas sobretudo não a montante, mas sobretudo a jusante da informação, permitir a previsão, sobretudo a previsão de tendência de consumos e de vendas. E, portanto, isto é um desafio muito interessante e para o qual os contabilistas têm que estar muito atentos, porque nós trabalhamos sobretudo com, ou até aqui temos trabalhado sobretudo com informação histórica. E, na verdade, a história é o que foi, o que interessa para quem gera negócios é o que há de vir. E o que há de vir são previsões e, portanto, estes algoritmos o que pretendem é prever o futuro, prever tendências de consumo. E, por isso, nós, para acrescentarmos verdadeiramente valor àqueles que gerem negócios, temos de ter esta capacidade de os auxiliar a prever tendências de consumo dos seus clientes, dos seus consumidores e que, por isso, possam auxiliar, por exemplo, na preparação dos orçamentos e no entender dos desvios e alterar rotinas relativamente às vendas. Penso que o machine learning é algo que está hoje intrinsecamente nas nossas empresas e a contabilidade tem que se adaptar e os contabilistas naturalmente, sistematicamente, a estas evoluções. Portanto, estes são os desafios que nos apresenta esta nova área de desenvolvimento empresarial e estes softwares aplicados aos negócios. Portanto, isto começou por outras áreas, sobretudo o cloud computing começou na área dos jogos e do entretenimento e agora está claramente a passar para os negócios e por isso é um desafio que nós temos que estar atentos, porque nós lidamos com os negócios. Se isto são os desafios tecnológicos, o que é que a contabilidade e os contabilistas têm que se preparar para, quer dizer, o que é que têm que fazer para se preparar para isto? Eu costumo usar aquilo que o IFAC preconiza como o perfil do contabilista. Portanto, isto é um perfil estudado pelos nossos, por aqueles que internacionalmente são nossos colegas e que se preocupam com aspectos mais conceituais, e o IFAC produziu um documento em fevereiro de 2011, define o contabilista em 3 etapas, que é quem é o contabilista, e o quem é o contabilista é basicamente quem tem uma formação académica superior, ou seja, aqueles que têm a competência científica de entender os fenómenos e de os traduzir em informação inteligível para aqueles que a visam utilizar, e também aquele que tem experiência prática, ou seja, aquele que é capaz de resolver problemas objetivos e que conheça a realidade das empresas e das entidades para quem prestam serviços. Depois tem um segundo patamar, eu vou deixar o terceiro, que é um aspecto mais
pouco esclarecido, tem a ver com como é que se distingue o contabilista de outros profissionais. Isso depende da legislação de cada país. No nosso caso, nós temos um âmbito perfeitamente limitado. É algo que eu também queria trabalhar no sentido, penso que nós temos que aumentar o âmbito para poder corresponder com os desafios futuros, e queria-me centrar aqui no meio, que é o contabilista faz. E o contabilista é aquele que está inscrito numa ordem profissional, que cumpre regras éticas e deontológicas e que está sujeito à regulação. Mas é aquele que também tem um conjunto de competências, e as competências devem ser, até pelos desafios que temos, cada vez mais alargadas. A profissão, tal como a conhecemos hoje, e que de alguns anos esta parte tem sido o nosso paradigma, tende a ser alterado drasticamente. E por isso nós temos que procurar novas formas de aplicação profissional, e o IFAC diz que o contabilista, e estamos a falar do contabilista, é aquele que tem conhecimentos e que desenvolve uma prática na área da contabilidade, naturalmente, seja ela a contabilidade financeira de pequenas e microempresas, de médias empresas, de grandes empresas, de empresas cotadas em bolsa, do setor não lucrativo, do setor público, mas também aquele que tem uma preparação e tem conhecimentos na área fiscal. E aí eu penso que até tem sido o grande foco e área de atenção, e isso tem-nos desviado daquilo que verdadeiramente é aquilo que nós acrescentamos valor. E acrescentam aqui duas outras áreas, que têm a ver com a área financeira e de financiamento. Portanto, estamos a falar do desempenho enquanto contabilista, mas na posição de diretor financeiro, por exemplo, que eu acho que eu hoje, cada vez mais, embora tenha tido escritório de contabilidade, eu hoje não é porque não tenho escritório de contabilidade, mas que conheço a prática e sou diretor financeiro, que me sinto menos contabilista de quando fazia o registro contabilístico. Portanto, eu hoje até acho que tenho melhor condição de aplicar os meus conhecimentos enquanto contabilista na relação com os revisores, na relação com as entidades financiadoras, na relação com a gestão, de fazer entender melhor os negócios, e, portanto, eu hoje sinto-me até, talvez, um pouco mais contabilista do que aquele que prepara informação para a administração tributária e está sistematicamente sujeito à pressão fiscal. Há aqui uma outra área que também é do contabilista, mas é do contabilista revisor, e para isso nós já temos uma ordem que define o conceito e que regula esta atividade, que é a ordem dos revisores e que é a auditoria. Portanto, internacionalmente fala-se em auditing, em auditoria, não se fala em revisão de contas. Nós adotámos este estilo de revisão de contas e certificação legal de contas, mas na prática a profissão chama-se auditoria e auditores. Este é, por isso, o campo de ação do contabilista, e por isso eu acho que nós temos que alargar o nosso âmbito de competências no sentido de sermos capazes de corresponder com aquilo que verdadeiramente interessa nas empresas e na gestão das empresas, que é aportar valor em função do conhecimento que nós temos, e é muito e vasto, e que pode auxiliar as empresas e as entidades a encontrar melhores soluções para as suas atividades. O processo contabilístico tradicional e que se suporta no processo de normalização contabilística tal como temos hoje, quer o internacional, quer depois por via da sua tradução para o sistema nacional, assenta aqui em 4 etapas fundamentais. O primeiro, que é a identificação, ou seja, o contabilista, a primeira coisa que tem que fazer é recolher informação, e nós hoje cada vez mais somos confrontados com a informação financeira e não financeira. Aliás, a informação não financeira é hoje cada vez mais importante no processo de negócio e nas atividades das organizações. Veja-se a propósito disso que o balanço, sobretudo das microentidades, tal como o conhecíamos, que tinha um anexo, depois deixou de existir. Hoje temos um balanço com umas notas adicionais, e essas notas adicionais não prescindem da informação não financeira e de informação financeira que não está no balanço. E, portanto, este é o nosso principal desafio, é encontrar a informação, aceder à informação que nos permita melhor relatar o desempenho financeiro e económico das entidades. Portanto, este desafio é muito importante, e muitas vezes nós somos confrontados com a ausência de informação. Porque isto, em termos académicos, nós normalmente temos um problema, o problema está representado,
temos a informação, na prática das empresas isso não é assim. Muitas vezes somos nós que temos que ir à procura de informação. E às vezes temos que selecionar a informação que nos chega. Eu não me esqueço de quando estamos a falar de micro e pequenos empresários, que só representam basicamente 96% da nossa estrutura empresarial, nós estamos a falar de empresários em que a sua forma de organização dos papéis para a contabilidade é um saco de plástico mal amanhado e que depois nós temos que andar a selecionar papéis para ver o que é que interessa do que é que não interessa. Isto chama-se identificação. Depois José, temos o reconhecimento. José, 3 minutos, está bem? 3 minutos? Sim. Ui, ok. O reconhecimento, registro, a mensuração, atribuir quantias e, finalmente, a apresentação e divulgações. O desempenho está muito focado no processo e o processo tende a esgotar-se, ou seja, aquele processo de registro e tratamento de informação, tal como conhecíamos, está a encurtar exatamente pelos desafios da tecnologia. O que é que isto quer dizer? Nós temos que desenvolver as nossas competências a montante e a jusante das transações. A montante na seleção, na parametrização e na ligação com os sistemas e a jusante na análise, no aconselhamento, na conferência e na apresentação de informação. E isso não tem sido muito nosso trabalho, sobretudo daqueles que estão na prática do contabilista preparador, porque há um excesso de pressão fiscal. E esse excesso de pressão fiscal cria custos, esses sim, custos de contexto que são inaceitáveis. Há um desperdício de tempo porque há informação redundante e há riscos relevantes para o contabilista, porque o contabilista na legislação tem sofrido do problema da reversão de responsabilidade, que é um assunto naturalmente que vai oferecer muito debate nos próximos tempos. Nós temos que resolver este problema porque de facto é inaceitável o risco que se corre para os meios de proteção que temos. E isto tira-nos o foco daquilo que verdadeiramente é importante. E o que é importante? Criar valor para as empresas através do quê? Através da apresentação de informação pertinente, tempestiva, inteligível e que ajude a percepcionar o negócio, as margens. Porque é que o negócio não está a render dinheiro? Porque é que nós não estamos a conseguir pagar compromissos? Na negociação com as entidades financeiras e financiadoras e numa área que nós, contabilistas, deixamos e perdemos claramente, que se chama controle de gestão. E por isso é mais um desafio que nós temos para ganhar, que é recuperar a contabilidade analítica interna de custo de gestão, como lhe queiram chamar, industrial, já se chamaram várias coisas, que é a contabilidade que verdadeiramente interessa a quem cria valor e que isso interessa pelos negócios. Penso que não ultrapassei os 3 minutos que estavam previstos. Obrigado pela vossa atenção. Fico à disposição para questões mais à frente. Muito obrigado.